Página 23, 24. E para ela, temos o seguinte. Muita gente fala de colaboratividade, adaptabilidade e horizontalidade como habilidades do futuro. Mas essas são apenas habilidades do presente. Se você as considera do futuro, é sinal que ainda está no passado. Deixa eu explicar com calma esse pensamento, porque ele é um convite ao cancelamento, né? Ele é um convite à crítica, ele é um convite a alguém se levantar e dizer: como assim, Thiago, você não acredita em horizontalidade, em colaboratividade? É óbvio que eu acredito. É óbvio que eu acredito muito mais num sistema onde as pessoas trabalham umas com as outras do que umas para as outras. É óbvio que eu acredito muito mais numa perspectiva onde todo mundo colabora num jogo coletivo do que cada um por si num jogo, numa profusão de jogos individuais, né? É óbvio isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com o lugar no tempo que essas qualidades estão. Lembram que há alguns vídeos atrás eu falei que quem não pensa no futuro cria o presente com as ferramentas do passado? Esse é um ótimo exemplo. Quando eu vejo uma reportagem, quando eu vejo alguém subir num palco e falar: olha, a habilidade do futuro é ser adaptável ou ser colaborativo, confesso para vocês que me dá um nervoso. Não porque essas qualidades, essas competências, essas habilidades não sejam importantes. Claro que são. Elas só não são do futuro. Só não são do futuro. Elas são do presente. Talvez do passado, se a gente entender que elas já estão sendo discutidas há muito e muito tempo. E eu posso dizer isso porque eu dou aulas sobre essas habilidades há mais de 10 anos. A adaptabilidade, horizontalidade e colaboratividade, para citar só 3, literalmente estão nas minhas apresentações há mais de 10 anos. Então, se uma pessoa está achando que essa é a grande nova ideia para a gestão de pessoas, é sinal de que essa pessoa talvez esteja caindo naquela armadilha que a gente comentou antes. Ela não está pensando sobre o futuro. E ao não pensar sobre o futuro, ela está criando o presente com o olhar do passado. Mas aí vocês podem me perguntar: o que são, então, habilidades importantes para o futuro? Em agosto de 2020, bem em meio à crise pandêmica que a gente teve, o Fórum Econômico Mundial fez uma publicação que se tornou muito importante no meio da inovação. Eles listaram o que seriam as habilidades mais importantes para o mundo pós-pandemia, para fazer um mundo melhor pós-pandemia, para ser mais exato. E lá não estava horizontalidade, colaboratividade, lá não estava adaptabilidade. Tinham outras questões sendo tratadas, questões que são de fato do futuro e não tanto do presente e do passado. A número 1 dessa lista era Futures Literacy. Futures Literacy, que é o norte da Aerolito, que é a disciplina que dá clareza ao caminho da Aerolito. Futures Literacy, que numa tradução livre poderia ser entendido como alfabetização para futuros, letramento para futuros ou até fluência para futuros. É a capacidade de falar múltiplas linguagens que esses futuros lá do amanhã estão falando, essas vozes que esses futuros estão emitindo, essas mensagens que estão sendo emitidas e que uma pessoa que fala essa língua escuta, uma pessoa que não fala não escuta. É mais ou menos como você ir para um país onde se fala uma língua não tão conhecida como, por exemplo, a Romênia. Se você for para a Romênia, eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão me escutando nesse momento não fala romeno. E você sentar num restaurante, você vai ver um monte de gente falando romeno, mas você não vai entender o que está sendo dito. O que você vai captar é barulho, é ruído, é
algo incompreensível. Quando você não fala essas línguas dos futuros, o que você ouve é ruído sobre inteligência artificial, biotecnologia, novos formatos de empresas. Você se assusta, você se confunde, você pensa, pô, essa nova geração não quer trabalhar, esse negócio de ESG é uma frescura e assim por diante. É ruído para quem não está sendo capaz de falar na mesma linguagem que os futuros. É como um apito de cachorro, né? Aquele apito em que a frequência do ouvido humano não capta, mas a do cachorro sim. Os futuros vão estar conversando com essas pessoas e vão estar sendo ruído, essa mesma linguagem vai estar sendo ruído para uma grande parcela da população. Então, quando eu penso sobre as habilidades dos futuros, eu me preocupo muito em não cair nesses clichês, não cair nesse mais do mesmo, não falar que a gente precisa de coisas que todo mundo sabe que a gente precisa. O meu convite para vocês é que vocês comecem a olhar quais são as questões que vão fazer o mundo melhor daqui para frente, seja a partir do olhar do Fórum Econômico Mundial, seja do olhar da Aerolito, seja de quem for, mas tenham clareza sobre essas questões. Porque a coisa mais perigosa para quem vai viver ainda muitos e muitos anos construindo uma carreira profissional nesses futuros é achar que essas habilidades do passado são suficientes para nos proteger.